Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e nessa aula eu vou resolver dois exemplos sobre derivadas. O que eu quero mostrar é a regra da soma e da diferença no cálculo das derivadas. Eu sei que essa regra é muito importante para a gente entender, mas que no futuro a gente acaba resolvendo de um método um pouquinho mais prático e também mais rápido. Mas é importante entender, então vamos para a aula. Pessoal, para começar essa aula então, que nós vamos falar sobre derivadas, regra da soma e da diferença. Veja que eu deixei aqui escrito a fórmula, dessa regra da soma ou da diferença. Essa fórmula quer dizer o seguinte, que a derivada em relação a x da soma ou diferença de duas funções é igual à derivada de uma somada ou subtraída da derivada da outra. Ou seja, a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Mas como é que a gente poderia aplicar isso aí para resolver a derivada dessa função aqui? Então nós temos o exemplo. Derive em relação a x a função 5 vezes x elevado a 8 mais 3 vezes x à quarta menos 6 vezes x ao cubo mais z de x menos 10. Então eu vou derivar isso aí usando essa regra. Só que nesse primeiro momento, nessa aula, eu vou fazer passo a passo, usando todos os critérios de derivada. No futuro, eu vou resolver uma lista enorme de derivadas, aí do método mais prático e mais rápido possível. Vamos para essa aqui, ó. Nesse caso, pessoal, eu vou fazer justamente usando essa regra, que a derivada da soma é a soma das derivadas. Se você observar aqui, você tinha um único símbolo de derivada e você tinha a função, a soma das duas funções, a soma e a subtração. Aqui você tem uma derivada em cada uma das funções, ou seja, é como se fazer a distributiva dentro do parênteses. Então o que eu vou fazer é distribuir a derivada para cada carinha aqui, tá? Então, nesse caso, vai ficar um pouquinho mais longo. No futuro, a gente vai fazer isso mais rápido. Então, aqui ficaria assim, ó. A derivada, vou escrever aqui, ó. A derivada em relação a x de 5x elevado a 8. Vou colocar dentro de um parênteses, tá? Mais a derivada em relação a x de 3x à quarta menos a derivada em relação a x de 6x ao cubo, mais... Pessoal, como ficou muito apertado aqui, eu não quero ultrapassar lá, eu vou continuar aqui, tá? Mais a derivada em relação a x de e elevado a x, menos a derivada em relação a x da constante 10. Perfeito. Eu fiz a distributiva da derivada. No futuro a gente não vai fazer isso, vai fazer direto. Agora eu vou usar outra propriedade da derivada, que eu sei que uma constante vezes uma função, a constante sai fora da derivada. Então aqui ó, é a derivada em relação a x de 5x à oitava. O 5 é uma constante, ele vai sair fora. Então aqui vai ficar assim, ó. 5 derivada em relação a x de x à oitava. Não vou colocar mais parênteses, tá? Mas, agora a mesma coisa, ó, o 3 é uma constante, sai fora. 3 derivada em relação a x de x à quarta, menos, aí outra constante, o 6. 6 derivada em relação a x de x ao cubo, mais, aí aqui não tem constante, então é só escrever a derivada em relação a x da função e de x, e por último, menos a derivada em relação a x de 10. Eu vou copiar, mas nós já sabemos a resposta. Menos a derivada em relação a x da função constante 10. Perfeito, pessoal. Agora que eu já usei todos os critérios de derivada, então eu vou começar a derivar. Então vamos lá, ó. Aqui vai ficar 5 vezes. Como é que você deriva essa função potência? Você desce o expoente e tira uma unidade do expoente. Então isso aqui vai ficar 8x. Pessoal, eu vou escrever, tá? 8 menos 1. Tira 1 do expoente. Mais, aí aqui de novo, 3, que é constante. Desce o expoente, vezes 4,
x elevado a 4 menos 1. Menos 6, que é a constante, vezes, desce o expoente, 3x elevado a 3 menos 1. Mais, agora nós chegamos na derivada da função exponencial. E você viu na aula passada que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Menos, quanto que é a derivada da constante 10 em relação a x? A derivada de uma constante é 0. Perfeito. Agora vamos melhorar. 5 vezes 8, 40. X, 8 menos 1, 7. Mais 3 vezes 4, 12. X, 4 menos 1, 3. Menos 6 vezes 3, 18. X, 3 menos 1, 2. X ao quadrado. Mais e de x. E acabou, né? Então, pessoal, veja o seguinte, ó. Eu peguei essa função linda, bonitinha, e derivei ela. Para fazer isso, eu fiz todo o passo a passo, com calma, regrinha por regrinha. Mas no futuro, nós já vamos sair dessa linha, ó, de 5x à oitava, nós já vamos cair aqui, ó. Porque desce o expoente, 5 vezes 8, 40. X à sétima, tá aqui. Depois, 4 vezes 3, 12. 12x à terceira. 12x à terceira, tá aqui. 3 vezes 6, 18. Então, menos 18x ao quadrado, tá aqui. A derivada de e de x é o próprio e de x. E a derivada de menos 10 é 0. Então, eu só fiz isso aqui para mostrar essa regra, essa propriedade. Vamos agora para o próximo exemplo. No próximo exemplo, ele fala assim, ó, encontre a equação da reta tangente a curva y igual a 5e elevado a x mais 3, no ponto P, 0 e 8. Veja que eu já deixei um esboço do gráfico aqui. Eu tenho a função 5, tá de vermelho aqui, ó. 5e elevado a x mais 3, é essa função aqui. Aqui é o ponto 0 e 8, e essa reta verde aqui é a reta tangente. Então agora eu quero calcular a equação da reta tangente, só que eu não preciso mais derivar igual antigamente, aplicando a definição. Eu já sei fazer a derivada. O que você tem que entender? Quando você precisa encontrar a equação da reta tangente, uma das primeiras coisas que você precisa encontrar é a inclinação da reta, que é o valor de m. Você tem que encontrar essa inclinação. Só que a inclinação da reta, no ponto quando o x é 0, ó, você vai pegar o x aqui, x é 0, nada mais é que a inclinação da reta para x igual a 0, nada mais é que a derivada da função aplicada no ponto 0. Ou seja, é só derivar essa função aqui, ó. Tá? Que aqui ela chama y e eu só batizei de f aqui. Então vamos derivar ela. Só que como essa é uma aula de derivar usando a regrinha da soma e da diferença, então nós vamos lá, ó. A derivada em relação a x da função 5 elevado a x mais 3 é igual. Vou fazer a distributiva da derivada e vai ficar a derivada em relação a x de 5e elevado a x mais a derivada em relação a x de 3. Veja que aqui eu tinha a derivada da soma e é igual à soma das derivadas. De novo, a constante sai da derivada. 5 derivada em relação a x de e elevado a x mais a derivada de uma constante, que é 0. Beleza, agora vamos continuar. Aqui é uma constante 5, vezes... Qual é a derivada de e elevado a x? A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, mais 0, então não precisa aparecer. Ou seja, nós acabamos, deixa eu fazer de outra cor, de calcular a derivada, tá? Tá calculada a derivada bonitinha aqui. Essa derivada aqui, ela é igual à nossa taxa de variação no ponto 0, então vou escrever aqui, ó. A taxa de variação m, ou seja, a inclinação da tangente no ponto 0, m de 0, é igual a derivada 5 vezes e elevado a 0, tá? Então, você vai substituir o x por 0. Perfeito. Continuando. A taxa de variação, m de 0, é igual a 5 vezes e elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1.
Pessoal, eu vou tirar o zero daqui, tá? Então vai ficar assim, m igual a 5. Conclusão. A taxa de inclinação, ou a inclinação, ou o coeficiente angular, taxa de variação, todo esse monte de nome aí da reta tangente, deu 5. Vou destacar. Destacar de vermelho. Destacar de vermelho, beleza. Agora eu quero calcular a equação, ó, tá aqui. Encontre a equação da reta tangente. Para achar a equação da reta tangente, eu vou usar aquela fórmula y menos y0 é igual a mx menos x0, tá? Você poderia usar aquela outra também, y igual a mx mais b, beleza? Poderia usar qualquer uma das duas. Eu vou usar essa. Esse y aqui é constante. Esse y0 é do ponto da reta tangente, do ponto de encontro aqui da tangente. x, y. Então é 8 igual. O m nós calculamos, deu 5. X menos x0. x0 é o x do ponto de encontro da curva com a tangente, que é 0. Ou seja, x menos 0 é x, então aqui vai dar 5x. Esse 8 vai para lá, positivo. Resposta, y é igual a 5x mais 8. Essa aqui é a equação da reta tangente que eu vou deixar destacado aqui para vocês enquanto eu vou falando. Pessoal, nessa videoaula, eu trabalhei lá com aquele critério, né, que a derivada da soma e da subtração é igual à soma e à subtração das derivadas. Só que a gente geralmente não fica fazendo todos aqueles casos passo a passo. A gente já vai direto. A gente usa esse critério, mas já vai bem direto. Então agora eu vou fazer uma aula resolvendo um monte de derivada de forma bem direta. Tipo, se der para acabar em uma única linha, vai acabar em uma única linha. Beleza? Então, vamos para a próxima aula. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!